Oi, gente, eu me chamo Natália, sou aluna de mestrado e eu vou apresentar para vocês hoje uma revisão sobre como melhorar o potencial de crescimento do linguado senegalês, que é a Solea senegalensis, por meio de proteína dietética. Então, o linguado senegalês é uma espécie robusta de crescimento rápido, principalmente criado em Portugal e Espanha e mais recentemente na França e na Itália. Os protocolos de larvicultura foram estabelecidos com sucesso por Diniz e colaboradores em 1999 e hoje em dia são bastante padronizados, com pós-larvas sendo rotineiramente produzidas com bom crescimento e com altas taxas de sobrevivência. Devido ao crescente conhecimento da fisiologia e desenvolvimentos tecnológicos recentes, a produção de linguado está passando por uma expansão muito importante. A produção total de linguado passou de 68 a 1.457 toneladas, no período de 2007 a 2015 na Europa. Esse cenário prospectivo torna urgente o aumento da qualidade das larvas e juvenis do linguado senegalês, o que pode ser alcançado melhorando a nutrição das larvas iniciais. A composição nutricional da ração viva é considerada subótima para larvas de linguado senegalês, no que diz respeito à qualidade da proteína. Usando uma microdieta para suplementar a ração viva em um regime de coalimentação ou um desmame precoce, foram apontados como possíveis soluções para superar a inadequação do cultivo de espécies zooplânctônicas para atender às necessidades nutricionais exclusivas. Uma microdieta adequada ela deve ser desenvolvida para atender essas necessidades nutricionais das larvas. A base para a formulação de uma microdieta comercial a ser introduzida desde uma fase inicial até o linguado senegalês foram definidos principalmente nesses últimos 15 anos. Portanto, há espaço para melhorar a atual microdieta comercial e antecipar o desmame súbito ou eventualmente suplementar ou mesmo substituir definitivamente os alimentos vivos na abertura da boca. O papel da síntese de proteínas. O crescimento dos peixes é impulsionado principalmente pela deposição de proteínas. Deposição ou acréscimo de proteína é o resultado líquido da dinâmica e equilíbrio entre a síntese de proteínas e a degradação de proteínas em um processo denominado turnover de proteínas. Vários fatores podem afetar a eficiência da deposição de proteínas, como espécie, estágio de vida, mas também a composição de nutrientes da dieta. As larvas de peixes têm um enorme potencial de crescimento, exibindo relativamente taxas de crescimento que podem ultrapassar 70% ao dia e são necessariamente sustentados por altas taxas de deposição de proteína. Além disso, está bem estabelecido que os aminoácidos são uma importante fonte de energia durante o estágio larval da maioria dos teleósteos marinhos. Assim, espera-se que os requisitos de aminoácidos de larvas de peixe sejam maiores do que aqueles de peixes juvenis ou adultos, geralmente caindo na faixa de 50% a 60%. Então, quaisquer perdas de aminoácidos devido às deficiências dietéticas têm um grande impacto negativo nas larvas, mais do que nos juvenis. Portanto, otimizar a formulação de proteína dietética para larvas de peixe são de suma importância para aproveitar ao máximo o potencial de crescimento das larvas. Formulando proteína para larvas. Os requisitos de qualidade de proteína e aminoácidos essenciais. Na verdade, a qualidade da proteína e não a quantidade que afeta mais diretamente a utilização da proteína da dieta. Embora as larvas de peixes tenham controle rígido do metabolismo de aminoácidos, sendo capaz de poupar aminoácidos essenciais para fins de crescimento, qualquer desequilíbrio entre o fornecimento de aminoácidos e a utilização destes para a síntese de proteína sempre resulta em perda de aminoácidos para a produção de energia. Embora a proteína, a sua rotatividade pode compensar os desequilíbrios de aminoácidos no metabolismo. Portanto, independente do tipo de formulação, é obrigatório garantir o fornecimento de proteína para alimentar na quantidade certa e com um perfil de aminoácidos balanceado para atender os requisitos da espécie. Complexidade e digestibilidade da proteína. As proteínas elas são moléculas complexas que variam em tamanho, estrutura, solubilidade
diferindo assim a digestibilidade. Então, a digestibilidade da proteína afeta diretamente a forma como as diferentes proteínas dietéticas atendem aos requisitos de aminoácidos de um organismo. Então, a digestibilidade dos alimentos é consideravelmente variável entre os ingredientes disponíveis para ser incluído na formulação de rações para peixes. A digestibilidade de uma determinada fonte de proteína, obviamente, depende também da capacidade digestiva do organismo. Então, na verdade, a artêmia, por exemplo, tem um alto conteúdo de peptídeos de baixo peso molecular. Então, é uma fonte de proteína altamente digestível para a maioria das larvas, incluindo o linguado senegalês. E isso sugere que, apesar da capacidade proteolítica limitante, as larvas iniciais têm a capacidade de digerir e absorver eficientemente as proteínas da dieta, desde que a complexidade da proteína seja adaptada à sua capacidade proteolítica. Assim, o fornecimento de proteína na forma de hidrolisados poderia ser um veículo eficaz para satisfazer os requisitos de aminoácidos de estágio inicial das larvas. As inclusões moderadas de pré-digerido ou proteína hidrolisada promovem o crescimento larval e a sobrevivência em várias espécies de peixes. Então, quanto mais hidrolisada é uma proteína, mais lixiviável ela vai ser. Então, o potencial de crescimento somático e crescimento muscular. A eficiência da retenção e síntese de proteínas em músculo esquelético é provavelmente o principal fator determinante do aminoácido na dieta das larvas ao longo do desenvolvimento. Em larvas e juvenis de teleósteos, o crescimento muscular ocorre por meio de dois mecanismos miogênicos. Um é a hiperplasia estratificada, que é o principal mecanismo responsável pelo aumento do número de fibras musculares após a eclosão e envolve o recrutamento de novas fibras em zonas germinais. E a hiperplasia em mosaico, que é o principal mecanismo de expansão do número de fibras em juvenis e adultos na maioria das espécies e compreende a formação de novos miotubos na superfície das fibras musculares que já existem. Então, o efeito da qualidade da proteína da dieta no crescimento do linguado senegalês. Existem diferentes estratégias de formulação de dieta que têm sido empregadas para atender os requisitos de larvas de linguado, para melhorar a sua capacidade de utilizar e depositar proteínas durante a metamorfose e maximizar o potencial de crescimento. Vários estudos mostraram que os peixes podem não utilizar o aminoácido cristalino tão eficientemente quanto o aminoácido ligado à proteína. Então, devido à absorção rápida e não sincronizada, leva uma grande proporção de aminoácido cristalino sendo perdido para o catabolismo e, subsequentemente, tendo um efeito prejudicial sobre o crescimento somático. De acordo com o Canadá 2016, a suplementação com aminoácido cristalino permitiu equilibrar parcialmente os aminoácidos da dieta do perfil dietético, considerando o conceito de proteína ideal, e promoveu a capacidade da larva metamorfoseada em reter oligopeptídeos. No entanto, uma maior suplementação com aminoácidos cristalinos, a fim de aumentar a relação aminoácidos essenciais e não essenciais, não apresentou benefícios, possivelmente devido ao excesso de aminoácidos e perda para catabolismo e até mesmo por excreção. Melhorias recentes em tecnologia de microdieta para evitar lixiviação, por exemplo, integração avançada de técnicas de ligação com microencapsulação de nutrientes solúveis em águas permitirá um melhor ajuste do perfil de aminoácidos dietéticos em microdietas para a larva do linguado senegalês em um futuro próximo. O efeito da complexidade de proteínas na dieta sobre o linguado senegalês. De acordo com o Canadá 2017, a complexidade da proteína dietética foi manipulada para melhorar a sua digestibilidade, incluindo hidrolisados de proteínas com pesos moleculares diferentes.
Ao comparar uma dieta baseada principalmente em fontes de proteína nativa, que é uma proteína intacta, uma dieta baseada em peptídeos e uma dieta baseada em polipeptídeos, esse último promoveu o crescimento de larvas em metamorfose cujo sistema digestivo ainda é muito imaturo. Então, de acordo com o Canadá 2017, os resultados sugerem que as larvas de linguado na fase pré-metamórfica utilizam melhor a proteína dietética com um grau moderado de hidrólise. De acordo com o Canadá de 2017, as descobertas mais recentes reforçam a importância da digestibilidade da proteína da dieta durante o início dos estágios larvais e a relevância de avaliar a complexidade da proteína ideal para corresponder ao estado de maturação do sistema digestivo em cada desenvolvimento de estágio, em cada fase larval, conforme sugerido também por Richard de 2015. Então, o tempo de trânsito intestinal foi sugerido como outro fator que possivelmente afeta a digestão e a utilização de proteína dietética em larva de linguado. Então, de acordo com Govoni e colaboradores, um tempo de trânsito intestinal reduzido pode aumentar a assimilação de nutrientes, o que possivelmente teria contribuído para o aumento do crescimento em estágios posteriores. O tempo de trânsito intestinal pode, portanto, ser proposto como alvo de futuras pesquisas para a melhoria e utilização da proteína da dieta. E assim, após a metamorfose estar totalmente concluída, uma alta inclusão dietética de pré-hidrolisado não é mais benéfica para o linguado e as microdietas devem incluir principalmente proteínas intactas. Então, como conclusão, manipular a qualidade da proteína dietética em diferentes conceitos ou a complexidade da proteína dietética teve diferentes efeitos no desenvolvimento da capacidade das larvas de utilizar e reter essas proteínas para fins de crescimento. A alteração da proporção de aminoácidos essenciais e não essenciais da dieta ou da complexidade da proteína exerceu uma forte influência no desenvolvimento do músculo da larva do linguado, induzindo alterações nos processos miogênicos que se refletiam no potencial somático de crescimento. Então, sobre as realizações dos estudos revisados como contribuição para otimizar a formulação de proteínas dietéticas para larvas senegalesas, os resultados globais permitem concluir que, mais do que manipular o perfil de aminoácidos da dieta, manipular a complexidade proteica da dieta parece ser uma forma mais promissora de melhorar o crescimento dos estágios larvais iniciais. Portanto, a formulação da proteína dietética de microdietas para linguado senegalês deve ser adaptado a cada estágio de desenvolvimento.